E quem está na linha com a gente é o nosso amigo advogado, que participa todas as semanas no nosso quadro Direito e Cidadania, Rogério Magalhães. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. Rogério, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre comentários jurídicos sobre um tema que está aí na boca do povo, que são as gravações telefônicas que vieram à tona, que envolvem o senador Demóstenes Torres. É óbvio que nós não vamos falar especificamente do teor dessas gravações, até porque elas são de conhecimento já bem difundido do público. O que nós queremos chamar a atenção são as implicações jurídicas de como essas gravações e essas supostas provas foram captadas e se serão ou não acolhidas como lícitas nas instâncias judiciais. Então, o primeiro comentário que eu faria a esse respeito é que isso tudo falando em tese, é lógico que nós não conhecemos o inteiro teor do inquérito e das investigações que foram feitas, é de que há uma grande possibilidade de que essas provas no âmbito judicial, veja bem, isso não leva em conta os danos e as consequências políticas e as punições administrativas que possam ser impostas aí ao senador, mas levando em consideração apenas ao desenrolar disso, principalmente na esfera penal, poderá haver interpretações de que as provas tenham sido, não possam ser utilizadas como, essas gravações não possam ser utilizadas como prova contra o senador, tendo em vista a teoria do fruto da árvore envenenada. Ou seja, essa teoria entenderia que ela é vigente, o STF já utilizou em vários outros julgamentos, e entende que se uma prova, ou se existem supostas provas que derivam de uma ilicitude, de um procedimento ilícito, incorreto, elas não poderiam ser consideradas provas. E o porquê dessa argumentação? Porque a melhor técnica diz que, uma vez verificado o indício de cometimento de ilícito por parte de um senador, deveria ser encaminhado essa investigação ao STF para que ele pudesse autorizar o início de investigação e gravações telefônicas com a finalidade de processar o senador. Então, é quase uníssono entre os juristas que ser citado em gravações telefônicas na qual não é o investigado, não pode ser admitido como prova em um processo penal. Pode ser admitido como indício para se instaurar uma investigação direcionada a essa pessoa e aí sim se apurar mais provas para se justificar o início de uma investigação penal, de uma ação penal, aliás. Rogério, então vamos ver se eu entendi. Então quer dizer que essas ligações que estão implicando o senador Demóstenes em todas essas denúncias que aconteceram, elas não servem como prova, elas servem como início para se dar uma investigação. Indícios. Na verdade é o seguinte, eu estou falando em tese, né? Porque todos os comentários que podem ser feitos hoje sobre esse caso são feitos em tese, porque não se conhece o inteiro teor do inquérito e nem das investigações. Mas veja bem, do ponto de vista jurídico, você ser citado em uma gravação telefônica que investiga uma outra pessoa não é prova para se abrir uma ação penal contra você, a pessoa citada. Entendi. Ou seja, o correto é que apurada essa possível implicação, e aí no caso do senador tem um agravante que é o foro privilegiado no STF, deveria se remeter esse processo ao STF para que o STF autorizasse a gravação de conversas do senador, ou seja, uma investigação mais ampla. Essa é uma possibilidade. É lógico que existem outros princípios e outros precedentes que podem ser utilizados no caso para validar essas provas. Isso vai tudo depender da interpretação e das reais informações de como se desenrolou toda a questão. Quais são esses outros princípios?
deles é o chamado, é a chamada tese da fonte independente, ou seja, o próprio Código de Processo Penal diz que se puder obter de forma derivada, mas não derivada daquela prova ilícita, outros meios e outros elementos de informação de uma nova fonte autônoma que não guarde relação com a prova originariamente ilícita, elas poderão ser utilizadas como admissíveis. Isso seria uma forma de validar outras informações e outras provas que eventualmente existam. E também existe a chamada doutrina da fonte da descoberta inevitável, ou seja, aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos da investigação, seria capaz de forma inevitável a conduzir objeto de prova, também pode validar esse tipo de gravação. Agora, falando em tese, nos parece que nenhuma dessas saídas seria a que melhor se aplicaria ao caso. Nós já tivemos exemplos de casos muito parecidos que o procedimento foi feito de forma correta. Na Operação Furacão, se bem me lembro, quando se verificaram nas gravações que havia envolvimento de magistrados, o processo foi encaminhado ao STF para que, de forma correta, fosse tomadas as medidas e as autorizações cabíveis àquelas pessoas, né, para se investigar aquelas pessoas. Agora, existe uma outra forma de se interpretar tudo isso. Para a corrente doutrinária que entende que os princípios devem ser vistos e analisados de forma estritamente teleológica, ou seja, de que são valores, né, que guiariam o órgão no momento de julgar, aí eles enxergariam esses princípios jurídicos como fatores para se abrir à legalidade formal e possibilitar a busca de justiça no sentido ético e moral, né? Então, que outros princípios justificariam a validação dessa prova. Não me parece um caminho mais técnico, porque o direito deve ser pautado por princípios que fortaleçam a sua autonomia, né? Nós não podemos, parece ser um caminho aí interessante, mas eu acho que é um caminho perigoso, nós pautarmos os nossos tribunais por julgamentos exclusivamente morais, sem levar em conta as garantias constitucionais que todo cidadão tem. Agora, dessa situação toda, se pode extrair novas ideias. Por exemplo, há muito tempo se clama no Brasil pela extinção do foro privilegiado para autoridades, porque essa seria uma forma que a gente vê que, do ponto de vista técnico, de desaguar em dificuldades na punição dessas autoridades que eventualmente venham causar ilícito. Então, resumindo, existe uma grande possibilidade de que essas provas, se forem apenas elas, não sejam validadas na justiça para se processar criminalmente o senador. Parece, inclusive, que o advogado dele, né, eu estava lendo, está se apegando justamente a isso que você citou, para que ele não seja julgado, né? Para que o senador não seja julgado, porque não teria validação, prova nenhuma contra ele. Na verdade, assim, existem em vários momentos, nós já tivemos isso aqui em Goiás, como no caso daqueles concursos que a Justiça de Primeiro Grau que anulou e etc. Existem momentos em que os princípios jurídicos são testados. E não é salutar que o julgador decida por pressão popular. Ele tem que se ater aos princípios jurídicos que devem pautar a sua atuação. Então, quando a gente abre exceção naquele famoso brocado dos fins justificam os meios, a gente abre exceção também para que em outras situações, em um juízo mais acelerado de clamor popular, inocentes possam ter suas garantias constitucionais quebradas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. É óbvio que esse caminho mais garantista, ele pode ter, em alguns casos,
produtos, resultados indesejáveis, como eventualmente uma pessoa que é culpada não ser punida por conta de erros na investigação. Mas eu penso que esse é um preço que a democracia deve pagar, porque se você começa a relativizar o devido processo legal e as garantias constitucionais, isso uma hora pode ser usado, como já foi em vários estados totalitários, para acabar com as garantias constitucionais, para acabar com a defesa que todo cidadão tem que ter contra os abusos do Estado. Então eu penso que é lógico que quando a gente tem ciência de fatos como esse, o primeiro impulso é sempre clamar por punição, e essa punição ela vai vir também em outras esferas. Agora, volto a dizer, tem que se ter muito cuidado com gravações telefônicas. Não é o caso do senador, desse caso, não me parece ser o caso, mas em outros, as pessoas apenas são citadas, às vezes, com interesses levianos, de serem prejudicados por aqueles que possam até desconfiar que está sendo investigado. Então, na verdade, isso tem que servir como indício de investigação e não ser um meio originário de se abrir uma persecução penal, uma ação penal contra aqueles que são citados, né? Então, assim, fazendo um juízo em tese, há uma grande possibilidade, com certeza o advogado, o senador está atento a isso, de que se nas investigações foi verificado que havia participação do senador e se naquele momento que isso foi verificado não se passou a autoridade competente para processar a informação, há a chance de ser considerada prova ilícita, sim. Rogério, mas no caso, o senador não foi citado, né? Ele estava praticando a conversa, certo? Sim, e uma outra sim. coisa, você estava falando sobre a questão do apelo popular, eu também concordo, eu acho que não pode se embasar num apelo popular para se julgar, né, uma pessoa. Agora, você também não concorda que a burocracia também acaba tornando muito lentos os nossos processos, nossos julgamentos, e acaba que às vezes isso entra no esquecimento popular e é isso que não pode se deixar acontecer? Com certeza. Nós temos um problema grave que é a morosidade do judiciário brasileiro. Eu venho falando disso há muito tempo. Nós precisamos ter ações como o CNJ vem tentando fazer, organizacionais, diagnósticos nacionais do porquê que em alguns locais, em algumas esferas, a justiça não funciona, porque realmente essa morosidade ela é sim um fator ainda muito mais grave na hora de se punir as autoridades e quaisquer outros cidadãos que tenham cometido ilícitos, né? Eu conversava com um colega espanhol e ele me contando que na Espanha, um caso lá em que um vereador foi pego utilizando dinheiro público para fins pessoais, até chegar à Suprema Corte teria demorado mais ou menos 1 ano e meio, ou seja, todos os recursos e o julgamento final com a punição do político foi dado em 1 ano e meio. Aqui no Brasil, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, em 1 ano e meio não se chega sequer à sentença de primeiro grau. Então esse é um problema, né? Esse é um problema grave. Agora, o maior de todos os fiscais tem que ser o povo, realmente. Nós não podemos ter, em nenhuma das questões que envolvam a nação, e um malfeito de um senador envolve os interesses, sim, da nação, até pelo cargo que eu ocupo, nós não podemos ter a memória curta, né? Temos que cobrar a apuração e, volto a dizer, a possibilidade de investigação é ampla, né? O que eu estou chamando a atenção é que, se for baseado unicamente nessas gravações, há, infelizmente, a chance de ser considerado provas inválidas pela teoria do fruto da árvore envenenada. Tá certo, Rogério. Obrigada, então, pela sua participação aqui no programa Mulheres Antenadas. Queria adicionar alguma coisa a mais? Então, eu quero dizer que, assim, todos nós ficamos tristes com essas notícias, principalmente do ponto de vista de que o Estado tem sido destacado aí na mídia de uma forma negativa por conta dessas notícias, mas que nós estamos aí andando do ponto de vista do judiciário para algumas transformações muito importantes
e esse é um ano que iniciou bem aí com a validação dos poderes do CNJ e espero que continue assim. Espero que nós consigamos avançar aí do ponto de vista do judiciário para um país melhor. Tá certo. Obrigada, Rogério, pela sua participação aqui no programa Mulheres Antenadas. Eu que agradeço. Até a próxima. E uma boa Páscoa para você.